Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ilhéus Eventos. Estamos de volta depois de um recesso, um breve recesso, mas não férias, né, Neto? Neto, dá uma saudação pro pessoal aí. Não, Mas- não férias, pois é. Pessoal, bom ver vocês de novo. Mr. Jones, bom ver você. 2025 da gente começando aí, firme e forte. E é um prazer rever todo mundo. Volta com muitas novidades aí, hein? Muita novidade. Hoje a gente retorna com um convidado especial. Na verdade, todos os convidados que passam por aqui são especiais e ele não seria diferente. A gente recebe hoje o doutor Vinícius Brilha, advogado. Meu amigo, seja muito bem-vindo. É uma satisfação ter você aqui no podcast do Ilhéus Eventos. Oi, Johnny, obrigado, eu que agradeço. Boa noite, Neto. É a primeira vez que eu venho aqui no seu programa e tem aquela história, diz que a primeira vez a gente não esquece. Né? E eu tenho acompanhado bastante o seu programa, a evolução dele. Hoje ele está ali entre os programas mais bem conceituados hoje de Ilhéus, onde você trata sobre diversos assuntos, né? Entretenimento, negócios, política. Hoje o seu podcast do Ilhéus Eventos é um dos mais diversificados e de maior qualidade aqui de Ilhéus. Eu que agradeço. Fico grato e a gente vai falar sobre isso, falando sobre diversificação, a gente vai falar sobre sua trajetória, né? Vamos voltar no tempo. Eu quero saber, você tem uma relação com Ilhéus, Itabuna, sua família. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa relação com Ilhéus, com Itabuna, que essa conexão dessas duas cidades influenciou na sua trajetória. Eu nasci e vivi aqui a minha vida inteira, a família de minha mãe é de Itabuna, de meu pai é daqui de Ilhéus, né? Cresci aqui e eu sempre digo que Ilhéus é responsável pelo meu crescimento, amadurecimento como pessoa, como homem, né? Nunca saí daqui, estudei aqui a minha vida inteira, foi aqui que criei laços e onde desempenhei minha profissão, né? Profissionalmente me desenvolvi aqui também dentro da cidade de Ilhéus. Eu hoje costumo dizer que eu tenho uma dívida com Ilhéus. Você passou pelo Colégio Vitória, né? Que inclusive é uma das instituições mais reconhecidas Verdade. aqui na região. Como é que foi essa fase da sua vida? Pô, a fase sensacional. Se eu pudesse voltar no tempo, perturbava um pouco lá a tia Adélia lá, né, que era a diretora lá do colégio e tudo. Estudei todo o meu período lá e de lá fui para o UESC, né? E onde me formei em Direito. Formou em 2000? Formei em 2000. Entrei em 95, entrei em 2000, formei em 2000. Né? E assim, eu posso dizer que eu fui um privilegiado porque talvez a minha tenha sido a última geração que pegou aqueles grandes juristas da UESC, né, como Francolino Neto, talvez seja o maior criminalista que teve aqui na região, talvez um dos poucos baianos ilhéenses que fez parte da escola penal de Paris, não é? Juristas como Acioli Moreira, que foi promotor aqui de Ilhéus, era professor de Direito Comercial, o Wilson Rosa, que tinha um conhecimento tão grande, que falava outras línguas, que ele chegava a ler os livros de constitucionais e a própria Constituição do país na língua. Então a gente consegue, com isso, absorver um pouco, né, da cultura e desses grandes baluartes, que foi, sim, responsável pelo crescimento do curso de Direito da UESC. E naquela época nós tivemos a felicidade de colocar o curso de Direito da UESC entre os 3 melhores cursos de Direito do país. Aquela prova que tinha do provão, que chamava, né? Hoje tem a prova do NEC, mas tinha aquele provão antigamente. E o curso de Direito de Ilhéus, da nossa turma, foi classificado entre os 3 melhores do país. Muito bom. O que te levou a cursar Direito? Foi algo natural? Já era desde cedo você já queria? Teve alguma influência? Olha, eu acredito que tem influência de alguns familiares. Eu tive um tio que era advogado, né? Não foi assim a minha primeira opção. Inicialmente eu queria cursar administração de empresas. Mas aos poucos eu fui enxergando que talvez direito fosse uma possibilidade, né? Eu tive uma professora que ela me falava, rapaz, até para quem vai atuar como gestor de empresas e tudo, se você formando direito, você vai ter uma visão muito maior do que você cursar o curso de administração. Aí eu passei a olhar o curso de direito com outros olhos, né? Já tinha um tio, Rafael Brilha, que era advogado, Eudes Brilha, que era advogado, João Brilha, um dos grandes juristas de Itabuna, né, que eram tios meus, irmãos de minha mãe e tudo. E aí eu falei assim, olha, eu acho que o caminho é por aí. O caminho é por aí. Então, aí que resolvi entrar no curso seguindo essa trilha aí. Você tem uma trajetória consolidada, né, no direito empresarial. Assim, o nosso escritório, que já tem 25 anos, faz esse ano aqui, em Ilhéus,
né, a gente tem uma forte atuação na área civil e comercial, né, na qual se inclui o direito empresarial. Nós não advogamos exclusivamente para o direito empresarial, né, mas atualmente vem crescendo bastante essa área do direito empresarial. É uma área que é tendência no mercado e as empresas têm passado, principalmente aqui em Ilhéus, que não tinha essa tendência, nos grandes centros já se buscava mais. Mas aqui em Ilhéus há tido uma busca, né, do comércio local, né, das empresas, e em busca de consultoria nessa área. Justamente, a gente sabe que várias empresas enfrentam problemas jurídicos justamente por falta dessa assessoria. Quais são os erros mais comuns dos empresários? Tem um estudo do Sebrae que diz que boa parte das empresas, isso é um índice acima de 50% a 60%, ela morre com 2 anos e boa parte dela é porque não tem uma gestão jurídica na empresa, né? E as principais áreas, Johnny, destaco aí problemas trabalhistas, problemas fiscais e problemas de relação do consumidor, né? Algumas indenizações, se for um valor muito alto, você mata a empresa porque ela não tem condições de pagar. Então, o ideal é se fazer essa gestão para evitar que a empresa chegue numa situação dessa. Entendeu? Daí a importância do jurídico, tá sempre acompanhando a empresa, tirando as dúvidas, solucionando ali um pequeno problema que pode se tornar uma montanha, né? E às vezes querem procurar já com o problema instaurado e aí... Aí é mais difícil. Qual foi assim, o caso mais desafiador que você possa assim, citar na sua carreira? Olha, tivemos várias situações. Talvez o mais desafiador não tenha sido na área empresarial, né? Foi na área do agronegócio. Nós advogamos aqui para a Associação de Pequenos Produtores, onde nós tivemos um enfrentamento com as questões de terras indígenas, né? Nós atuamos aí tanto na demarcação de terras em Itaju do Colônia, que depois foi consolidada através do julgamento do Supremo, e como advogamos na questão da disputa de terras dos Tupinambás de Olivença aqui na região, que até hoje, por causa da nossa defesa, ainda não foi consolidada. Por diversas vezes já foi anulado, eles refaziam o laudo e tal, hoje não advogo mais para eles. Mas graças à tese que foi criada naquela oportunidade, até hoje não conseguiu se consolidar. Para você ter uma ideia, uma das teses da defesa é o marco regulatório da questão da terra indígena, que hoje, apenas agora, está sendo discutido no Supremo. Você deve estar acompanhando aí, né, a questão do marco regulatório da questão das terras indígenas. E isso já tinha sido alegado por nós há 10, 15 anos atrás, né? Nós chegamos a defender no TRF, Johnny, mais de 200, 300 ações judiciais de reintegração de posse, né? Criamos teses que hoje ela têm sido usadas e repetidas pelos tribunais e pela Justiça Federais e foram criadas por nós. Inclusive teses que se aplica o Código Civil na disputa de terras indígenas, né? O setor trabalhista ele passa por mudanças constantes, né? Sobretudo nessa questão de novas legislações. Como é que você enxerga o impacto dessas mudanças nas empresas? O direito ele vai evoluindo à medida que a sociedade vai evoluindo e as condições, né, de trabalho vai permitindo. Quando foi criada a CLT, copiando assim do direito italiano de 60, 70 anos atrás, da Carta de Lavoro, naquela oportunidade era necessário, né, ter uma proteção maior com o trabalhador, né, porque o Brasil tinha recém saído de um regime de escravidão, né, e apesar de já ter terminado já ter sido abolido a escravidão, ainda tinha-se o costume de contratar e sem pagar costume antigo que precisava ser revisto. E a única forma disso ter tido uma maior tutela é tendo uma proteção maior dos direitos trabalhistas. Foi aí que veio a CLT com esse intuito. Hoje,
a gente vive uma situação completamente diferente, né? Entendo que é necessário uma flexibilização maior do encargo trabalhista para que as empresas possam crescer e contratar mais, né? Eu acho que hoje os direitos trabalhistas sejam um freio ao desenvolvimento do país. Hoje a inteligência artificial está transformando diversas áreas, inclusive a jurídica. Como é que você vê o impacto da inteligência artificial e da automação? Eu vejo como positivo, porque penso que ela pode somar à advocacia, ao direito. Ela não pode substituir nunca o advogado, o juiz, né? Recentemente teve um julgado que a juíza descobriu que a petição tinha sido toda feita por inteligência artificial, ela indeferiu o pedido porque disse que não foi feita por advogado. Ou seja, em vez dele usar como um instrumento de auxílio, né, ele substituiu praticamente ele, porque quem fez a peça foi o aplicativo lá de IA, né? Agora, a partir do momento que ele é utilizado para auxiliar na defesa, na confecção de peças, atendimento do cliente, gerenciamento do escritório, né? Pode ser utilizado em inúmeras funções. Otimizando o tempo, né? Otimizando o tempo. E eu acho que todo mundo tem a ganhar, né? Eu, particularmente, penso que não tenho receio nenhum de que a inteligência artificial vai tomar conta do advogado. Até mesmo porque a defesa bem feita, com sensibilidade, com conhecimento técnico, ela só vai poder ser possível sendo feita pelo advogado. O que diferencia o advogado empresarial para o advogado comum? O que você acha que são os maiores? O advogado, ele é advogado em qualquer lugar, seja em primeira instância, seja no tribunal do júri, seja nos tribunais superiores, né? Ele sempre vai ser um advogado e ponto, né? Agora, o advogado empresarial, ele precisa ter expertise no conhecimento da área de negócios, da área da economia, na área do direito societário, né? Nas relações trabalhistas, né? Tudo que a empresa, e aí vai variar, claro, de acordo com a atividade do negócio, mas tudo que uma empresa necessitar, o advogado tem que ter um conhecimento básico para que possa estar, inclusive, até do negócio que a pessoa está desenvolvendo. Porque se você não conhecer um pouco do negócio que a pessoa está desenvolvendo, você não vai conseguir desenvolver a defesa dele, porque você não sabe o que ele está fazendo, você vai fazer uma defesa genérica. Não padrão, né? Genérico, exatamente. Tem vai fazer uma coisa genérica. Então, até o conhecimento do negócio que você está defendendo, você tem que ter um pouco do conhecimento. Talvez seja uma das áreas mais difíceis, o conhecimento de contabilidade, né? Então talvez seja uma das áreas... E a empresa do cara em jogo ali, entendeu? É uma decisão ali. Então talvez seja uma das áreas mais difíceis, porque ela precisa de conhecimento de várias áreas para poder estar aplicando e jogando dentro da empresa. Ultrapassa ali o domo do direito, né? Ultrapassa um pouco, ultrapassa. E para o advogado que está começando agora, quais seriam os caminhos para se destacar na área do direito empresarial? O que você diria que é fundamental? Estudar, claro, né? Todas essas áreas, né? Onde se relaciona com a empresa. É importante que ele tenha um conhecimento técnico, jurídico, né? É importante que ele tenha conhecimento e acompanhe o mundo dos negócios e a economia. Se você não conhecer um pouco do mundo dos negócios e da economia, só o conhecimento jurídico, você vai ser um teórico e você não vai conseguir desenvolver a sua advocacia. Você também já teve à frente de cargos públicos como procurador do município, secretário de Desenvolvimento Econômico, além de também superintendente de turismo, né? Foi, verdade. Como é que essa experiência impactou sua visão sobre o direito e sobre a administração pública? Não, foi muito boa a experiência de administração pública. A primeira experiência que eu tive foi como procurador do município. Entrei na época do governo de Valderico, continuei com o governo de Newton Lima, fiquei ali entre mais ou menos 2006 a 2012, né? E aquilo me deu uma visão completamente diferente, porque eu apenas tinha advocacia no mundo privado. Uhum. E você passa a enxergar o mundo jurídico. Eu era procurador do contencioso, eu era advogado do município, representando as ações do município e tudo. Então você começa a enxergar a advocacia também pelo lado público. E quando você sai da administração pública e volta para a advocacia, você consegue desenvolver uma defesa diferente. Você não vai fazer aquela defesa apenas focada no lado da empresa. Você já começa a pensar,
eu vou alegar isso, porque se eu não fizer isso, a administração pública, entendeu? Você já previa o que a administração pública podia estar alegando dentro de uma defesa, de uma eventual defesa do seu constituinte, né? E, além disso, me trouxe uma expertise muito grande. Talvez, se eu não tivesse tido essa experiência como procurador, eu não teria sido, posteriormente, secretário, né? Já no governo agora, do governo de Mário. Fui secretário de Desenvolvimento Econômico, fiquei de 2019 até 2023, e depois eu fiquei como superintendente econômico de 2023 até 2024. Considera uma passagem satisfatória? Você acha que cumpriu sua missão ali? Acredito que sim, né? Eu costumo dizer que na época essa antiga Secretaria de Indústria e Comércio ninguém queria, né? E quando nós assumimos, nós conseguimos dar uma visibilidade bastante grande. Nós desburocratizamos naquela oportunidade todo o serviço de licenciamento de obras particulares que tinha na cidade. Tanto que, claro, aliado às obras de infraestrutura que foi feita como a ponte, duplicação, né, que deu o boom na cidade, nós agilizamos licenciamento de obras que antes demorava 1 ano, 2 anos, né, reduzimos aí para 3 meses, poucos meses. E para você ter uma noção da importância disso, Johnny, você que é um empreendedor, vai construir o seu prédio, né? O cara que está abrindo o seu negócio, ele pensa o seguinte, pô, se eu esperar 3 anos para uma obra, um empreendimento meu ficar pronto, eu vou investir em outra cidade. Porque eu vou ficar 3 anos sem ganhar dinheiro. E quando você muda um tempo, da concepção de 1 ano, 2 anos, para meses, aí o cara, pô, agora vamos investir em Ilhéus. E isso ajudou a dar um boom imobiliário aqui na cidade. A construção civil investiu bastante. Hoje você chega na Zona Sul, por exemplo, Ilhéus é um canteiro de obras de prédio sendo construído, as gruas lá e tudo, coisa que antes de 2019, 2020, você não via isso, entendeu? E, além disso, nós fizemos um diálogo importante junto com grandes obras, que agora a gente até tem a triste notícia, que a Bamin, que está passando aí por um processo de venda e tudo. Mas graças a algumas ações nossas, nós permitimos a retomada daquele período da construção do Torto do Sul, da FIOL, tivemos algumas reuniões, inclusive com o ministro Tarcísio lá, para desenrolar a questão da FIOL e tudo, né? E isso foi graças à nossa atuação. Então, assim, enxergamos que foi proveitoso nessa área de desenvolvimento econômico e também do turismo, né? Nós fizemos uma retomada do turismo, trouxemos de volta os navios, que ficou parado aí durante o período, devido à pandemia, e tanto que no ano de 2024 bateu recorde de número de navios aqui em Ilhéus, não é? Não só de quantidade e o período de tempo, até final de abril nós tivemos navio aqui, ou seja, nós aumentamos o verão de Ilhéus até o outono, não é? Foram mais de 100 mil pessoas aqui rodando a cidade, deixando investimento aí de acima de 50 milhões de dinheiro circulando na cidade e tudo. Então, eu enxergo, Johnny, como positivo devido a essas considerações aí. E essa sua experiência como superintendente de turismo, o que você acha que ainda falta para realmente Ilhéus alcançar esse turismo ideal? Eu acho que para Ilhéus ter um turismo ideal precisa de uma melhor comunicação, uma relação melhor da administração pública com a iniciativa privada. Eu penso que a iniciativa privada é quem faz o turismo. Quem pensa que a administração pública vai fazer o turismo está enganado. Mas, claro, a administração pública tem que fazer o papel dela, né? Não fizer as obras de infraestrutura, né? Se você não tiver os roteiros qualificados, se você não vender a cidade lá fora, o camarada não vai vir aqui para Ilhéus, né? O hotel vai vender o hotel, não vai vender a cidade. Ele quer vender o leito dele, o resort aqui, ele vai vender o negócio dele. O camarada vai para lá, não vai nem querer sair do resort, né? E se você não vender a cidade não se vende sozinha, né? Então tem que ter uma comunhão de ações, né, com a administração pública, você incentivar que a administração pública, né, invista no turismo. É uma via de mão dupla. Ela invista no turismo, né, que ela faça o seu negócio bacana, que tenha visibilidade, que seja bonito, né? Que seja instagramável, que é um termo que está na moda hoje, mas é fato, todo mundo quer chegar ali, tirar uma foto, claro, achar bonito e tal, né? E postar no seu Instagram,
Então, é assim que funciona o turismo. O Porto Seguro, por exemplo, conseguiu esse start. Quem faz o turismo de Porto Seguro são os empresários, não é a gestão pública. A função da gestão pública é facilitar. Perfeito. E aqui, e aí o papel da administração pública é fazer com que a iniciativa privada tenha esse conhecimento e permita que a iniciativa privada faça. Infelizmente, a gente não conseguiu aqui, durante 30, 40 anos, criar essa concepção aqui em Ilhéus. Mas eu acredito que está em tempo ainda, é possível. Ilhéus tem um potencial incrível. Naturalmente, você já vê que ela já consegue atrair, né, turismo, aí, turistas por suas belezas, né? do mundo inteiro, do Brasil inteiro que vem para cá. E, assim, a partir do momento em que houver uma relação melhor, né, eu acredito que Ilhéus deslancha aí no turismo também. Agora você sai do cargo público, né, e foca exclusivamente na advocacia empresarial. O que essa mudança significa para você? É uma mudança importante, porque a gente volta para a advocacia com a visão da administração pública, e agora a gente tem uma visão diferente, que não é mais da jurídica, é uma visão do negócio, né? E com isso você consegue, com mais facilidade, conversar com o empresário para mostrar a importância, porque você já sabe o que o empresário sente. Sim. E aí você tem a maior facilidade de conversar com o empresário e mostrar a ele, ó, você precisa de uma atuação jurídica nesse sentido, para você tirar um nó aí que está preso em você. E vou citar aqui, Johnny, só para você ver eu costumo dizer que a empresa ela precisa de 5 contratos básicos para se manter. O primeiro é logo quando ela abre, ela precisa de um contrato societário. Depois, ela precisa de um contrato de trabalho com o camarada que vai lá trabalhando com ele. Depois, ele precisa de um contrato de aluguel para poder, né, locar o imóvel onde ele está desempenhando suas funções. Depois, ele vai precisar de um contrato bancário para poder pegar um investimento e poder colocar dentro da empresa. E depois, inclusive, está super na moda, ele vai precisar de um advogado para estar vendo se a empresa dele está seguindo, né, as leis gerais de proteção de dados. Então, você me pergunta assim, o que é que isso vai mudar, impactar? Tudo. Se o advogado, se o empresário não tiver noção de que essas situações básicas vai mudar a vida dele, né, isso é só um exemplo da importância do direito empresarial dentro de um negócio, de uma empresa, de um comércio. Toda empresa ela tem que estar cuidando desses 5 contratos básicos aí. É justamente o que eu ia perguntar agora, né? Que o mundo corporativo está cada vez mais exigente e jurídico. Está cada vez mais exigente. Mas você acha que as empresas elas já entenderam a importância da assessoria ou ainda precisa, ou ainda é um desafio educar o empresário sobre isso? É um desafio muito grande. Hoje, só quem se preocupa com isso são as empresas de médio e grande porte, né? As empresas de pequeno porte não têm essa noção ainda, né? Inclusive, recente, eu conversei com Anselmo, que é o presidente do CDL, estava sugerindo a ele um ciclo de palestras lá dentro do CDL, para que se possa criar essa cultura, né, dos empresários, para que tenham uma visão maior para a área jurídica. Empresas familiares é uma grande realidade no Brasil, inclusive é uma grande fatia do mercado. Muitas enfrentam dificuldade na sucessão de gestão. O direito empresarial ajuda a facilitar esse trâmite? Ajuda bastante. Hoje tem se feito muitas holdings patrimoniais, né, onde você faz não apenas a blindagem de patrimônio, mas você também já se prepara a empresa para uma futura sucessão, né, às vezes é um negócio onde ele é administrado por uma pessoa, essa pessoa falece e aí existe uma grande dificuldade de transição para o filho. E hoje com a holding, não. Com a holding ela já está preparando, já se prepara para que se faça a sucessão, porque perde um pouco a subjetividade, né? Uhum. Ela passa a ser a empresa e aí facilita bastante a questão da sucessão. Muitas vezes, até a administração de patrimônio, você evita se fazer o futuro inventário com uma holding.
O setor imobiliário está aquecido, hein? Que Ilhéus, inclusive. Muito, muito. Mas é cheio de burocracia jurídica. Então, é uma área também que você tem expertise para desburocratizar, sobretudo que já tem os caminhos da gestão pública. Né? Verdade. E o direito imobiliário, o primeiro problema... Está relacionado, né, com essa questão empresarial. Tem, claro. O primeiro problema nasce no momento em que o camarada que vai construir, né, vai adquirir o imóvel para poder construir o seu negócio. E ali nasce a incorporação, talvez esse seja um dos contratos mais complexos, né, a ser tratado, é o contrato de incorporação imobiliária. E um contrato desse mal feito, ele pode prejudicar tanto o empreendimento como o proprietário do terreno. Né? Então, ele tem que ser feito e acompanhado realmente porque tem expertise. E o acompanhamento aí trabalhista das obras, toda essa gestão voltada do negócio, voltado para o mercado imobiliário e até mesmo futuramente um futuro contrato de compra e venda, né? Quando a obra já está pronta, você vai estar vendendo lá e tudo, o camarada vai pagar em parcelas, né? Justamente para facilitar a venda e tudo. Né? Ali você tem que ter cuidado de que forma que está sendo pago, né? Se os juros que está incidindo, qual os juros que está incidindo, se é juro simples, se é juro composto e tudo. Então, é toda uma dificuldade que você tem que estar tendo o acompanhamento jurídico. É bom estar sempre prevenido, porque, como falei agora há pouco, as pessoas só querem buscar quando o problema já está instaurado. Você está sempre se reinventando também, mas você acredita que o mercado jurídico em geral ele precisa se reinventar mais? Com as tecnologias, inclusive, e as novas gerações, a advocacia tradicional está ameaçada? Ou não? Não, ameaçada não. A advocacia talvez seja uma das profissões mais antigas do mundo e ela vai continuar por muito tempo. O advogado, ele é responsável... Mais antigas e mais importantes, inclusive. Ele é responsável aí por manter não apenas negócios, mas mantém estados, nações. Nenhuma nação cresceu sem uma boa Constituição. Né? E ela foi redigida por grandes juristas. Né? E sempre o advogado ele vai estar presente ali. Então, não vejo ameaça, a questão da reinvenção da advocacia é necessário. E é preciso que a advocacia também esteja atenta às evoluções da tecnologia. Né? Penso que talvez a tecnologia ela tenha avançado bastante. Os escritórios de advocacia não têm acompanhado, isso também é fato. Né? Talvez estamos um pouco atrás aí, da utilização da tecnologia, talvez ela tenha acesso, talvez até pelo alto custo, aos grandes escritórios de advocacia, mas é preciso que o advogado esteja atento e esteja acompanhando a evolução da tecnologia, porque ela não é apenas a questão da inteligência artificial, sim. Né? Mas a utilização, por exemplo, de blockchains, por exemplo, na proteção de dados, né? Em que as agências financeiras usam para evitar fraude e tudo. Né? Muitas fraudes podem até nascer dentro de... Você está ali com dados de clientes e tudo. Se você não tiver uma proteção adequada lá, esses dados podem estar aí no mercado negro na outra semana com uma simples invasão do seu computador. Então, o escritório de advocacia também tem que estar atento à evolução da tecnologia em vários aspectos. Com a sua vasta experiência no direito, na advocacia, agora advocacia empresarial, sendo mais o foco também, tem cargo público. Já pensou em dar palestras para futuros advogados e empresários? Olha, para empresário sim, para advogado não. Né? Para advogado, para colegas... Para futuros advogados. Para colegas, quem sou eu para estar ensinando colega, né? A profissão e tudo, né? Talvez um jantar, uma troca de experiência, talvez, mas para o empresariado, né? Para o comerciante, para aqueles que queiram estar ali abrindo seu negócio e tudo, a gente pretende sim, a gente tem interesse, né? Em estar fazendo algumas palestras, bate-papo, consultorias também, né? Consultorias, né? No sentido de estar contribuindo para a evolução do negócio, o desenvolvimento de nossa cidade e tudo. Talvez seja a dívida que a gente tem com a nossa cidade, a gente talvez possa estar contribuindo dessa forma. E depois de tantos anos de carreira, qual foi o maior aprendizado que o direito te trouxe? Pergunta
Dificílima de responder. De todas as suas perguntas que você me fez aqui, Johnny, talvez essa seja a mais difícil, mas talvez o senso de justiça, né, talvez seja o maior aprendizado, e a gente sempre está aprendendo a cada dia, né? Tem um ditado que veio da Roma antiga que dizia que o direito é a busca incessante da justiça, né? E é isso que o advogado busca no dia a dia, quando, né, ele entra com uma ação mais simples que seja para buscar o alimento que talvez um pai que fez um filho não está pagando e tudo, né? A partir do momento que o juiz lá determina que ele pague os alimentos e ele de fato paga, você está ali, de certa forma, realizando justiça. Quando você compra uma caneta que ela vem com defeito, você vai na loja, a loja não troca, né? E aí você entra com ação pedindo a substituição ou o seu dinheiro de volta e o juiz determina, por menor que seja o valor, a devolução do dinheiro, o camarada ele fica satisfeito. A justiça nos pequenos detalhes. E esse é o senso da justiça. Não é só de coisas grandes, sim, mas talvez de coisas pequenas, né? E é isso que forma o dia a dia, as pequenas coisas, né? E aí é que a gente vê a realização da justiça. E a gente, quando vê né, que a gente ganha um processo, que a gente, porra, foi merecido, aí a gente vê de fato, aí é a efetivação da justiça. E é prazeroso demais. Você falou pergunta difícil, mas se o Vinícius de hoje pudesse dar um conselho para o Vinícius do início da carreira, o que ele diria? O Vinícius de hoje pudesse dar um conselho disso para a carreira. Faça tudo de novo. Faça tudo de novo que vai dar certo. Até os erros são os que moldam a gente, né? São necessários. A gente aprende com os erros. Claro. Né? E para encerrar, qual a mensagem que você deixaria para os jovens advogados e também, né, para os empreendedores que querem se estruturar melhor juridicamente? Olha, aos jovens advogados, né, eu sempre recomendo a ética profissional. Talvez essa é a maior qualidade que o profissional pode ter, é a ética profissional. Porque sempre que você trata o cliente com ética, né, o cliente ele retorna para você. Porque sabe, vou procurar o Dr. Vinícius porque ele é um advogado sério, ele é um advogado ético, né? Sei que ou resolvendo ou não resolvendo, ele vai me tratar com transparência a minha situação. Então, a ética profissional talvez aí seja o maior atributo, né, que o jovem advogado ele possa estar adquirindo e levando ao longo da carreira. E para o empreendedor, né, para o grande empreendedor, ou o pequeno empreendedor, ou empreendedor, o conselho que a gente dá é que insista, não desista. A gente sabe a dificuldade, né, da alta carga tributária, a questão dos encargos trabalhistas são altos e tudo, muitas vezes leva o desestímulo, né, do empreendedor. Nos Estados Unidos, só para ilustrar, os grandes empresários de sucesso, eles abriram 3, 4, 5 negócios que deram errado para poder dar certo. Vários casos assim, né? Entendeu? Cases de sucesso. Cases de sucesso, inclusive, a gente acompanha dessa forma. E daqui não tem que ser diferente. Se eu fosse um conselho que eu pudesse dar, é que repita, caso o primeiro não deu certo, faça o segundo, se, claro, com um acompanhamento jurídico. Que até para você corrigir os seus erros, você vai precisar estar com um advogado ali, né? Pessoal, vamos fazer dessa forma, que é melhor, você errou porque você fez assim, mas assim você fazendo, você vai ter talvez uma performance melhor e tal, né? Então, é isso. Não desista e com o acompanhamento jurídico. E com a garantia de uma assessoria de direito empresarial, né? É uma segurança de enfrentar problemas menores ou evitá-los. Não é fórmula de sucesso. Ou evitá-los. Mas, com certeza, ela vai reduzir a margem de dano aí sensivelmente. O seu escritório atende só Ilhéus? A base do nosso escritório é Ilhéus, mas a gente tem uma atuação aqui regional e na Itabuna, Bahia.
Hoje a gente consegue atuar à distância com mais facilidade, né, através de videoconferência. Hoje as próprias audiências elas são realizadas de videoconferência. Então a gente consegue atender aqui regionalmente na Bahia e até nos tribunais superiores em Brasília, quando há necessidade de fazer uma sustentação oral e tudo. Hoje a gente consegue fazer tudo por videoconferência. Não precisamos mais nos locomover, né, para outros locais para fazer. Claro que tem determinadas situações que é importante o advogado estar presente Sim. ali, né, no corpo a corpo, despachando um processo com o juiz, com o desembargador, com o ministro, né? Mas, por outro lado, ele democratizou para que aquele cliente que não tenha condições de arcar os custos para levar o advogado, possa ir em Brasília, por exemplo, ele possa, né, o advogado não vai deixar de ter acesso ao tribunal, porque hoje a tecnologia facilitou, encurtou a distância, né? Então hoje a gente consegue fazer, graças a Deus, a gente consegue atender graças ao uso da tecnologia. Maravilha. O escritório fica aqui no centro, inclusive, né? Onde é que fica? Fica aqui pertinho, no Cidade de Ilhéus ali. A gente você tem a vista aqui para Soares Lopes, né? Essa vista maravilhosa aqui, mas a gente também tem a vista lá para a Bahia do Pontal. Vista belíssima, inclusive. Aguardando lá você tomar um cafezinho lá, você e Neto, viu? Um cafezinho, aquele descafeinado. Tem também. Vini, foi um prazer ter você aqui, poder conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória de sucesso e poder deixar essa mensagem aí de aconselhamento, né, para que as empresas, empreendedores entendam a importância de ter uma assessoria, de ter um acompanhamento empresarial, de direito, de um jurídico empresarial. A casa é sua, seja bem-vindo sempre. Foi um prazer ter você aqui. Ô, Johnny, eu que agradeço. Obrigado aí a oportunidade, né, de estar vindo aqui um pouco falar sobre minha carreira, sobre minha profissão, sobre minha história, né? E estamos à disposição sempre que precisar, tá? Obrigado aí, um abraço aí. Eu vou lá beber esse café depois. Vou estar esperando. A você que nos acompanhou, obrigado por sua audiência. Estamos em breve, estamos de volta, né, Neto? Estamos de volta com tudo aí para mais uma temporada 2025. A gente se vê já. Abraço, tchau, tchau.